Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você tem essa convicção, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é minha fonte. Eu sei que é Ele que me mantém de pé. Você tem essa convicção, irmãos? Irmãos, se você não tem, desenvolva essa convicção. Porque é Ele, é por meio dEle, por causa dEle, para Ele são todas as coisas. Ei, a sua vida é todas as coisas também. É para Ele, irmãos. Então você pode dizer, eu sei que certamente a tua bondade me alcança. Eu sei que certamente a graça e o favor do Senhor me acompanha. Eu sei que certamente que a saúde se manifesta sobre o meu corpo. Eu sei e certamente que a prosperidade me alcança. Eu sei e certamente a minha família é sua, Pai. Aleluia! Obrigado, Jesus. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda. Você me mantém de pé. E em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade sempre acompanha. Todos os dias da minha vida, ó Senhor. Aleluia! E eu sei, Nos seus banquetes de amor eu vou sarar. e o meu cálice você Faz transbordar para viver a vida assim, só pra você. Aleluia! Obrigado por louvor. Irmãos, só esse louvor já é uma grande ministração. Nós poderíamos ir para casa felizes porque o Senhor já falou conosco. Ei, você precisa confiar, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, se você precisa de cura em qualquer área, seja financeira, saúde, emocional, seja a área que for, ei, é no banquete dele que você é sarado. É sentado à mesa com Ele. Mesa quer dizer comunhão. Mesa quer dizer provisão. Ninguém senta na mesa vazia, a mesa sempre está cheia. Ei, irmãos, é bom sentar na ceia do Natal, não é? Tem comida para dizer à vontade e até sobra. Pois é, na mesa do Pai é muito melhor. É muito melhor. Ei, se lambuze na mesa, lá você pode. Lá você não entra na gula, amém? Você pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos, e é em todo tempo. E eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Gálatas. E nós vamos compartilhar algumas coisas lá. O pastor já leu um texto da qual eu vou estar lendo. E minhas anotações. Vamos lá, Gálatas 6, versículo 22. E você já sabe, você que é bem conhecedor da palavra, o que está escrito. Amém? E se você não sabe, nós vamos descobrir juntos agora. Glória a Deus. Efésios 6, 22. Vai dizer assim. Cadê? Desculpa, Efésios. Gálatas. Gálatas 6, 22. 5, 22 quer dizer. Gálatas 5, 22. Eu abri e virei minha folha aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Glória a Deus. Então, eu vou começar por esse texto. Porque a Bíblia nos ensina sobre o fruto do Espírito. Aquele que nasceu de novo, se você já fez de Jesus o Senhor da sua vida,
o Espírito Santo veio habitar em você e você já está habilitado para desenvolver os frutos do Espírito, amém? Então, os frutos do Espírito, a Bíblia fala que é o fruto, tá bom? Não é os frutos, é um fruto só. Então, o fruto do Espírito é o amor. Você pode dizer isso? O fruto do Espírito é o amor. Dentro do amor, irmãos, tem algumas ramificações. O amor, ele opera de diversas formas e maneiras. Amém? Então, a gente vai falar sobre uma delas, da qual eu vou falar sobre... Vamos lá continuar o texto aí. Diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem, alegria, está dentro do amor, não é isso? A paz está dentro do amor, que não tem como viver em amor e triste, em amor e em brigas. Então, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu quero falar sobre o domínio próprio com você nessa noite. Essa semana foi essa semana não, na verdade já tem alguns dias, eu sabia que ia ministrar, mas subiu esse tema no meu coração. E aí a gente aprende na prática e ao mesmo tempo vai estudando sobre, né? Então isso nos afiando. E Gálatas 6:22 fala sobre o domínio próprio, a importância do domínio próprio. Então nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, tá bom? Então, em algumas versões pode estar escrito autocontrole, controlar a si mesmo. Então, não sei como está na sua versão, a minha está domínio próprio, mas se a sua tiver autocontrole é a mesma coisa, tá bom? Glória a Deus. Então, o fruto do Espírito, ele já habita dentro daqueles que nasceram de novo. Eu e você já fomos habilitados para frutificar no domínio próprio. Amém? Então, não tem como dizer que você não conseguiu se segurar, não conseguiu se dominar, porque você pode, e eu também. Amém, irmãos? Eu sei que quando a gente vai falando de algumas coisas, alguns temas, a gente sabe que é bom, mas a gente não dá tanto glória a Deus e corre, porque a gente está sendo meio que lixado um pouquinho, né? Mas a Bíblia nos ensina que é segurança, que é bom e é crescimento. Se não poda uma árvore, ela vai ficar doente, vai crescer torta e várias outras coisas. Então, a importância da poda, ou do cuidado, certo? Do zelo, de ver se não tem naquela plantinha algum tipo de algum animal, alguma coisa que esteja atrapalhando o desenvolvimento daquela árvore. A Bíblia não fala que é muito diferente. Nós precisamos analisar, olhar e verificar as nossas próprias ações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a importância de atentarmos para a evidência dos frutos na nossa vida. Nós precisamos estar sempre olhando para nós mesmos. Você não olha para o outro se ele está usando o domínio próprio. Cada um vai desenvolver o fruto em si mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o espelho é para nós. 2 Coríntios 13. Então, hoje vai ser um pouco de ensino aí para você. Versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Então, você pode ler, examine-se para que eu possa me ver, se eu estou na fé. Estou lendo para mim, tá? Examine-se para vocês verem se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus já está em vocês? A não ser que tenha sido reprovado. Então, a Bíblia fala para nós atentarmos para o nosso procedimento. Para nós fiscalizarmos a nós mesmos. Amém? Avaliar, examinar. 2 Coríntios, pode colocar para mim? 2 Coríntios 11, 28. É o texto da ceia que você lê sempre. Examine o homem a si mesmo. Primeiro Coríntios. Acho que eu não estou errado ali. Primeiro mesmo eu coloquei. 1 Coríntios 11, 28. Primeiro. Examine cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Ele está falando de examinar, autoavaliação. A gente deve olhar para o nosso modo de viver, proceder. E isso sempre, não é só na ceia, não é só no domingo. É todos os dias, irmãos. Eu vi um dia desse um ministro muito conhecido. E ele disse assim, ele deu um testemunho, que ele
ele ia gravar um podcast, e aí, no meio do caminho, ele precisava tomar um café, ele parou num lugar e pediu um café, não sei se alguém viu, e pediu um café para a moça, e a moça falou, eu precisava tomar um café, que eu estou atrasada, e ela disse assim, olha, tem 4 na sua frente, tem que esperar. E ela, não, mas eu vou perder meu horário. Não, mas tem 4 na sua frente, irmão, moço, tem que esperar. Ele, quer saber, então deixa o café e vou embora. E ele foi gravar o podcast lá, esperando para gravar, o Espírito Santo falou com ele, aqueles que pertencem ao reino de Deus, não deixam marcas do inferno. E aí ele falou, poxa, pequei. Fez a gravação dele, depois ele voltou no lugar e procurou a mulher lá, e a mulher achou a mulher e disse para a mulher, me perdoa, porque eu pequei contra você, fiz errado, fui grosseiro, fui mal educado, não devia ter agido assim. E quantas vezes eu e você já fazemos isso? Por pressa, por vários motivos. Eu não estou isento, eu acredito que ninguém aqui, em algum momento, já deve ter feito isso, ninguém é isento. Foi grosseiro de alguma forma, por algum motivo, mas isso não nos isenta, né? Porque a gente tem as nossas atividades, né, de agir de qualquer forma com o próximo. Amém? Então, a gente precisa, interessante que ele se autoavaliou e até testemunhou sobre isso. Então, nós precisamos avaliar a nós mesmos e saber como nós estamos andando na fé. Porque a Bíblia também diz, nós vamos ler lá, Tiago 1, 22, por favor. A Bíblia também fala sobre enganar a si mesmo, pensando que está na fé. Pode colocar, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós ouvimos ou quando nós já aprendemos de algo e a gente não está praticando, irmãos, e a gente está levando, né, deixando a vida nos levar, a gente está enganando a si mesmo, achando que está tudo bem. Mas a gente precisa fazer essa autoanálise nas nossas vidas. Observar o nosso próprio procedimento. Amém? Para que a gente não esteja achando que nós estamos fazendo alguma coisa e não estamos. Gálatas 6:33, por favor. Eu coloquei certo, 6, é isso? Espera aí. 6:33, não, 6... Gente, por que eu anotei isso, né? 6, espera aí. Não, é 6, versículo 3. Vou repetido aqui. Gálatas 6:3 diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, às vezes, nós estamos achando que estamos bem na fita, mas nós não estamos. Amém? Então, hoje, nós vamos nos avaliar mesmo, pensar um pouco sobre nós. E eu sei que isso é salvação para as nossas vidas, irmãos. Porque se a gente estiver aprendendo e achando, só que aí as bênçãos às vezes são bloqueadas por alguma coisa. E a gente fica, poxa, eu estou fazendo tudo certo, achando, né? E Deus vai dizer, peraí, tu não está tão certo assim não. E as coisas não chegam, a gente fica frustrado, e a gente começa a murmurar, e a gente coloca a culpa em todo mundo, até em Deus. Mas sabe, às vezes a gente mesmo está bloqueando as bênçãos. Às vezes as coisas não estão tão bem, porque nós mesmos estamos quebrando princípios. Toda vez que nós andamos pela carne, nós estamos quebrando princípios. Mas toda vez que nós andamos no fruto do Espírito, a gente leu aí, ó. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Em 1 Samuel 24, você vai ler sobre uma passagem de Davi. Do 1 ao 7 nós vamos ler. Eu não vou ler tudo. Mas se puder colocar na tela. Pessoal acompanhando. 1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul. Diz assim, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados e de todo Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens, perto do rochedo dos bodes selvagens. Então você vai ver que Saul vai atrás de Davi, procurar Davi. Um versículo mais embaixo diz assim, no 3. Ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram,
este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que vocês façam com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Então, Davi teve uma grande oportunidade ali de matar o rei. Ele poderia ter pensado, bom, Deus já falou comigo que é para mim que eu vou ser rei. Então, né? Acho que essa é a vantagem. Não foi isso que os amigos dele disseram? Esse é o momento. Deus preparou, o momento é esse. Poderia ter sido influenciado pelos amigos ali, pelos seus soldados, pegado conselho, pela sua própria carne. Porque às vezes a gente já sabe que, olha, aquilo ali é para mim, Deus já preparou. Aí a gente vai lá e já assina o contrato antes da hora, a gente já faz alguma negociação para agilizar mais rápido, a gente faz um bem bolado, não é assim? Mas não deveria. Porque Deus não precisa de ajuda. Ele faz sozinho, faz perfeito. Então, Davi, ele vai lá e corta só um pedacinho. Mas o versículo em diante diz assim, mas Davi sentiu-se bater o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Eu não vou ler o resto, só aí, que eu quero me atentar a isso. Então Davi, ele não deixou que as emoções, ele não deixou que a posição da qual ele ia ocupar influenciasse ele. Ele dominou a si mesmo. Ele dominou a sua vontade. Porque se Deus já tinha prometido um cargo de honra, você acha que ele não gostaria de ir? Porque senão ele não tinha ido enfrentar o Golias. Porque ele primeiro perguntou, o que o rei vai dar para quem matar? Ele tinha interesse em algo. Então, Deus deu essa oportunidade para ele. Deus deu essa oportunidade para ele de ser rei, mas ele não quis ultrapassar o tempo. Ele deixou Deus fazer da forma de Deus. Se ele tivesse feito da forma que talvez ele quisesse, irmãos, ele quebraria princípios. Princípios de honra, princípio dos 10 mandamentos de matar, apesar de outras guerras ele ter tido que ir para a luta, mas ele foi por uma outra causa, não por si mesmo. Então, andar nos frutos é muito importante. Manifestar esses frutos é muito importante. Toda vez que nós manifestamos o fruto do Espírito, irmãos, nós evitamos problemas para os outros e problemas para nós mesmos. Às vezes a gente pensa que, não, eu tenho que andar no fruto para eu não ter problema. Não, mas às vezes a gente é o causador do problema. Então, quando a gente domina a si mesmo, a gente não vai trazer danos. E a gente também não vai receber danos. Talvez você esteja pensando, irmão, não é fácil. É verdade. Mas é possível. Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Então, você e eu podemos desenvolver esse fruto. Nós podemos manifestar ele em qualquer tempo, em qualquer momento. Ainda que você tenha que parar e falar, eu preciso parar, eu preciso orar em línguas um pouco, porque senão eu passo o pé pela mão. Ainda que você fale, não, eu tenho que 5 minutos me esconder ali no banheiro, beber água, para que eu não haja pela carne. Mas você fez alguma coisa boa. Em 1 Samuel 26, passa aí uma folhinha na sua, na minha Bíblia é uma. Versículo 11. Aqui vai falar de Davi também, poupando novamente a vida de Saul. E mais uma vez, Davi, ele diz assim, o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido de ungido. Agora vamos pegar a lança, o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Ele teve mais uma vez a oportunidade de entrar na carne, de vingança, de raiva mesmo, de ele sabia que estava sendo perseguido injustamente. Mas ele decidiu dominar as suas emoções. Ele tinha emoções, irmãos. Acredito que ele não queria ficar correndo para lá e para cá, o tempo todo fugindo de algo que ele não queria nem fazer. Quando manifestamos o domínio próprio,
vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas. É importante nós controlar os nossos impulsos e os nossos desejos. E aí eu quero que você leia comigo em 2 Reis 5, versículo 20. Eu estou te dando exemplos de homens de fé, homens que tiveram dificuldades também. E venceram. E alguns também tiveram alguns prejuízos. 2 Reis 5. Peraí que eu abri. Versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Se você não conhece essa passagem, Naamã vai até o profeta dá as instruções, ele é curado, e aí ele quer dar um monte de honrarias, presentes para o profeta, mas o profeta diz: não quero nada, pode ir embora, está tudo bem. Mas o seu servo pensou diferente. Não, ele está sendo bom demais, vou lá. E foi. E aí ele correu atrás de Naamã e pegou aquilo que Naamã tinha oferecido. E aí, se você não sabe, lê a conclusão depois, o que aconteceu com ele. Tá bom? Isso aí é para você ficar curioso. Esse servo, ele não soube controlar as suas emoções ou seus desejos. Ganância é uma obra da carne. E ele foi por ganância, ele queria dinheiro, queria. Ele talvez precisasse. Qual era dele? Se o seu senhor disse que não, é não. Cuidado com o jeitinho, cuidado com a sua carne, com a minha. Controlar a si mesmo é muito precioso. Principalmente no tempo que nós estamos, irmãos. Nós estamos em um tempo onde, antigamente, a pessoa ela passava por várias coisas para ela poder ter um estopim e demorava. Cara, já tinha aguentado meses, anos, ou sei lá, para ela estourar. E, de repente, ela tem um surto. Hoje, pisou no tomate com ela daqui, ela já deu um surto. Falou, olhou errado, a pessoa já surtou. As pessoas estão à flor da pele. Ei, você não é mais para estar assim. Você é crente. Você é nascido de novo. Você é cheio do Espírito da palavra. Eu estou à flor da pele. Ei, irmãos, você tem domínio próprio e fruto do Espírito aí. Eles lá podem até dar essa desculpa. Você e eu não. Dar xerique por qualquer coisa. Sem motivo ou com motivo, nós não podemos. Essa é a verdade. Mas, irmão, é justo, eu tenho direito. Você e eu temos direito e devemos andar em justiça e manifestar a justiça da forma certa. Com educação, com respeito pelas leis. Mas não porque a gente se acha no direito. Ou porque a gente não vigiou. Ou porque estava apressado, atarefado, ou nervoso. Eu e você não cabe mais essas desculpas. Sinto informá-la, mas é verdade. Te falei que hoje seria um pouquinho de lixa, né? Irmão, se a gente não dominar a si mesmo, a gente vai ter prejuízos e grandes. Você lembra de Davi com Betseba? Ele não controlou a sua carne, seu desejo sexual. Você lembra de Sansão? Também não controlou a sua própria carne. O que eu via, eu desejava, eu queria. E a Bíblia fala de muitos homens ou mulheres de Deus que andaram pela carne. E o dano, irmãos, não é às vezes só para nós. Às vezes a nossa família ou pessoas, amigos, pessoas estão sofrendo dano também, por uma atitude nossa. Por um mau comportamento nosso, por uma briga em algum lugar, ou uma atitude.
Vou dar um exemplo, por exemplo, desse pastor. Se alguém tivesse filmado, jogado nas redes sociais, uma grosseria da parte dele, que todo ser humano escorrega nisso, em algum momento da sua vida, não errar, irmãos, todos nós erramos. Não tem ninguém que um dia vai dizer, não, nunca andei com falta de domínio próprio. Mentira, todo mundo. Mas a gente pode pedir perdão e se corrigir para não fazer de novo. Não é isso? Tiago fala sobre isso. Então, se alguém tivesse filmado, jogado nas redes sociais, esse homem, não só ele sofreria o dano, mas todos os seguidores, nem a congregação só dele, né? Então, olha como é importante nós atentarmos para o nosso procedimento. Por quê? Porque somos testemunha de Cristo. Porque a Bíblia fala que onde eu e você andamos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. É perfume de vida e não de morte. Então, atitude de grosseria, de rixas, de brigas, de piti, seja o nome que você quiser dar, irmãos, você não está exalando o bom perfume de Cristo, nem eu. Essas ações eles já conhecem. É do mesmo time. Mas quando eu e você, no momento que alguém é grosseiro, você age em domínio próprio, e você responde de uma forma diferenciada em amor, aquela pessoa até te choca. Ela muda o comportamento. Os coaches, os psicólogos falam, né? Se alguém estiver falando alto, aí você fala baixo, que aí a pessoa vai baixar a voz. Irmã, a Bíblia já ensina isso. Talvez com uma outra linguagem que você ainda não percebeu, mas fala a mesma coisa. Ou, quer dizer, fala melhor. Então, eu estava esses dias também vendo mais um vídeo, e eu lembrei desses vídeos, eu falei, vou compartilhar esses vídeos com você. Eu não vou postar aqui, mas tá um jogador, eu até anotei aqui, um atleta japonês de beisebol. Eu não sei se é Shirley, eu não sei falar o nome dele. Mas ele joga beisebol. O que aconteceu com esse jogador? Ele estava lá pronto para rebater, né? Só que o time adversário jogou a bola propositalmente nele. Você sabe que nesse tipo de esporte, a bola vai com muita força, porque ele precisa bater, certo? Só que jogou propositalmente em cima do jogador. E isso, no beisebol, quando um time faz isso, quer dizer, estou chamando você para a briga. Na mesma hora, o time dele já se levantou da arquibancada, que ia para cima, ele fez assim, colocou a mão para trás, foi até a arquibancada rival, né? Fez assim para representar paz, né? E continuou a partida dele. Porque ele decidiu dominar a si mesmo. Você acha que ele não tinha uma carne ali que queria dar uma rebatida, era no homem, não é numa bola? Ele estava no estádio, gente. Todo mundo, o mundo inteiro que assiste, gosta desse esporte, estava olhando para ele. Mas a posição dele fez toda a diferença. E eu nem sei se esse homem é crente. Ele sabe que ele é uma pessoa, uma figura importante. Você sabe que você é uma figura importante? Você é uma testemunha viva? Ele sabe que um posicionamento dele pode ter repercussões diversas. E graças a Deus ele escolheu a melhor. Então a gente precisa avaliar a nós mesmos. Ele tinha todo o direito de ir lá brigar, mas ele decidiu andar em amor e perdão, porque uma atitude dessa, sendo crente ou não, é isso que ele está dizendo. Se você quiser procurar na internet, eu te dou o nome do jogador. Ele é japonês. Então, é importante a gente tomar conta das nossas ações. Eu quero compartilhar um outro texto de Moisés, em Êxodo 2, versículo 11. Pode colocar, por favor? Êxodo 2, 11. Vai falar sobre Moisés. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam.
Viu também os egípcios espancando dos seus irmãos hebreus. Próximo. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Falei que tinha alguns homens que acertaram, mas em algum momento eles também falharam. Pode ser que em algumas áreas, irmãos, a gente seja forte o suficiente, mas em outras áreas talvez a gente ainda não está dominando tão bem assim. E aí é nessa área que nós não estamos tão bem assim, nós vamos nos focar e nos alimentar da palavra para que ela nos mantenha de pé, firmados, como nós cantamos, curados naquela mesa que nós cantamos. Então Moisés, ele matou um egípcio, porque ele viu o quê? Injustiça. E ele agiu impetuosamente. Estavam maltratando, escravizando o povo dele. Mas não era essa forma de libertação que Deus ia fazer. E Deus fez. Mas não é na nossa força do braço, na nossa capacidade mental, na nossa raiva, na nossa jogar tudo no chão, bater porta, quebrar as coisas que a gente vai resolver. E eu espero que ninguém aqui faça essas coisas mais, porque você já nasceu de novo. Não é dessa forma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem lembra de Abel e Caim? Quando fala de domínio próprio, não tem como não ler o texto de Abel e Caim, né? Abel, Gênesis 4, versículo 7. Você já conhece, mas a gente vai ler assim mesmo. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, fizer o que é pecado... Eu queria outra versão. Tem outra versão? Tem R. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se lembra quantos frutos do Espírito não há lei? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti, mas a mim, pode dizer, mas a mim, cumpre dominá-lo. Então é a nós mesmos que vamos dominar a nós mesmos. Cumpre a nós, irmãos, a vigiar nossas próprias ações. Não deixe que a raiva, a inveja ou qualquer outra obra da carne domine você nos seus momentos aí de dificuldades. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades, por pressões, porque essas coisas é para pressionar eu e você mesmo. E é aí que você vai ver se você está na fé, se você cresceu, se você continua da mesma forma, se você já melhorou um pouquinho. É na pressão, é no fogo que o ouro é purificado. Você não sabia? É no fogo que a obra é moldada. Tem que derreter o ouro para colocar no molde certo. É na pressão que você vai manifestar os frutos. Não é quando está tudo bem. Andar em amor, quando está todo mundo me amando, é muito fácil. Amém? É na pressão que nós vamos dizer, Senhor, me ajuda. Sorri a cena. É nessa hora, irmãos. Talvez você está dizendo, parece ser tão fácil, irmãos. O Espírito Santo vai te ajudar sempre se você pedir ajuda. Sempre. Como Ele ajuda em qualquer outra área da sua vida, financeira, você pede socorro, o dinheiro chega. Saúde, Senhor, eu preciso de cura, a saúde chega. Ou já está aí, se manifesta. Ou os livramentos da qual Deus tem te dado. Por que não? O domínio próprio do Senhor não ia te ajudar? O que precisa? Você ter essa consciência que nós contamos. Eu sei que certamente, Senhor, o Senhor vai me ajudar. Eu sei que certamente eu vou vencer essa área da minha vida. Senhor, eu sei, Pai, eu sei. Senhor, me perdoa, vacilei agora, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a corrigir isso. E ser propositalmente, você estudar, meditar, se esmerar sobre isso. E confiar no Senhor. Descansar nele. Fugir daquilo que te atrapalha também. Cara, eu sei que aquilo me aborrece, por que eu vou fazer aquilo? Ou por que vou estar naquele lugar? Já sei, evita, sai de perto. Porque assim você não tropeça e nem faz os outros tropeçar também. Amém? Quando aprendemos a controlar, é mais fácil controlar nós mesmos. É mais fácil resistir às tentações,
Mesmo que isso signifique fazer sacrifícios. Domínio próprio também é importante e não é só para evitar o que é errado. Às vezes a gente só pensa que é para evitar o que é errado, né? Não, eu preciso me dominar para mim não trair, para mim não ver coisas ilícitas. Não é só para isso não, irmãos. E eu vou te dizer, domínio próprio também é para concluir tarefas. Tem gente que começa uma coisa, mas não consegue terminar. Ai, não gosto, cansei, enjoei, ai, tá chato. Quem disse que você e eu fazemos só o que é chato? Ou o que é legal? Fazemos o que é chato também, preciso. E o domínio próprio vai ajudar a gente nisso. Eu não quero fazer, não estou com vontade, esse negócio é chato, mas eu preciso concluir. Eu comecei, eu investi financeiramente, então eu tenho que terminar. Tem coisas que às vezes eu começo a falar, para que eu inventei isso? Mas agora, irmãos, eu preciso ir até o fim. Não por causa dos outros, porque eu preciso dominar a mim mesmo. Porque eu preciso melhorar a mim mesmo nessa área. De começar e concluir. Para não ficar as coisas pela metade, eu mesma ficar chateada porque eu não concluí, não fiz. E deixa eu te dizer, todas as coisas que você inicia, mas você conclui, gostando ou não, você cresceu, você amadureceu, você desenvolveu, você aprendeu, você desenvolveu relacionamentos. Quantas coisas boas. Estou falando de coisas boas e lícitas, você sabe disso, né? Não preciso ficar explicando detalhes. Então, irmãos, conclua tarefas. O Espírito Santo vai te ajudar através do domínio próprio, de iniciar e concluir. Eu quero dar um exemplo de a importância de obedecer, iniciar algo e concluir, obedecer um comando e ir até o final. Se você já leu sobre Naamã, o profeta disse o que para ele? Vai lá e dá um mergulho? A ordem era 7. Se ele mergulhasse uma vez e desistisse, se ele mergulhasse 6 vezes e desistisse, ele não receberia a bênção. Então, a conclusão era 7. Então, é 7 banhos que eu tinha que tomar. Então, 7 eu vou tomar. Se você ler o pessoal na muralha de Jericó, tinha que dar quantas voltas? Tinha que, 2 ia resolver, 1,5. Estou cansado. Isso é chato ficar circulando essa... Porque a muralha não era, irmãos, uma voltinha aqui. Estava sol. Estava chuva, não sei. Estava cansado, tinha trabalhado de dia e de noite. Eu não sei qual era o estado deles. Mas deixa eu te dizer, tinha que fazer o processo até o final. Então, o domínio próprio nos ajuda nisso. Cara, eu não quero ter que acordar cedo hoje, mas eu preciso. É necessário. Ou qualquer outra atividade da qual você precisa fazer. E eu também. Então, eu peguei esses 2 exemplos. Eu falei de um outro aqui que a gente leu também. Esqueci qual foi deles aqui. Que também a necessidade era várias coisas, não era uma só. Tem o texto dos leprosos. Os 10 leprosos. Qual era a ordem dos 10 leprosos? Quem lembra? Jesus falou para eles. Eles tinham que ir se apresentar ao sacerdote. Para que isso? Ele não poderia ter pensado isso? Jesus, o Senhor, o que eu vou fazer lá? Mas a Bíblia diz que no caminho, por obedecer a um comando, por não fazer do jeito que eles achavam melhor, dominar a si mesmo. Quando fala de dominar a si mesmo, dominar seus pensamentos, porque você e eu pensamos. Para que isso? Eu não faria assim. Desnecessário. Se já é Jesus que está aqui, para que eu vou lá? Mas a ordem era, vá até lá. E a Bíblia diz que no caminho eles já estavam sendo curados, pela obediência. Então, irmãos, é necessário o domínio próprio para nos ajudar a concluir tarefas. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso. Amém? Glória a Deus. Eu não abri esse texto dos leprosos, depois você pode ler. Lucas 17, lá, a partir do versículo 14 está dizendo. Como eu disse, traz crescimento. Eu estava folheando o livro Crescendo Espiritualmente. E lá dentro desse livro, um dos temas dele fala sobre meninice. E a característica do cristão menino
É porque exatamente, você não pode confiar coisas a ele, porque por ser menino, isso não quer dizer na idade, mas na sua carreira, agir como menino, ele é estável. Ele começa, mas para. Exatamente o que a gente está falando aqui. O domínio próprio vai nos ajudar o quê? A concluir as tarefas e deixar a meninice para se tornar adultos. Ele dá um exemplo do próprio filho, onde ele fala que ele pediu para o filho dele cortar a grama. Depois você pode ler quem tiver o livro. Ele pede para cortar a grama e o filho dele pega o cortador e a atitude parece que o filho vai fazer ali rapidinho, em 30 minutos. E ele sai. Quando ele volta, está tudo do mesmo jeito. Ele pergunta para a mulher, cadê o menino? Ela, não sei, pensei que você tinha ido com você. E ele, não. E aí ele percebeu que ele não podia dar tarefas maiores para o menino, porque ele era menino, estável. Uau, que legal, vou fazer isso. Mas na primeira, para. Ai, tá difícil, tá chato, tem que gastar, tem que vestir, tem que fazer, tem que acontecer. Deus nos chamou para maturidade, para crescimento. E a gente precisa, nós precisamos, como uma planta, crescer reto e não tortos. Porque uma vez que uma planta ela cresce torta, se ela for uma árvore, se ela for algo mais grosso, irmão, se você for colocar ela no lugar, primeiro vai dar muito trabalho. Ou dependendo da planta, ela quebra. Então é mais fácil a gente crescer já reto, alinhado, ajustado, do que a gente ter que se consertar no meio do caminho, que dá mais trabalho, não é assim? Então eu peguei essa parte do livro só para compartilhar com você a importância do seu crescimento e do meu. De maturidade espiritual. E isso não importa se você nasceu de novo há 5 minutos, ou se você já tem muitos anos de evangelho, você pode desenvolver a sua maturidade. O seu crescimento. Como o pastor disse, é de glória em glória. Então, todos os dias nós podemos aprender um pouco mais e ir crescendo. Porque você cresce na prática, irmãos, não é só na leitura. A leitura você absorve o conhecimento. A revelação, a prática você desenvolve a sua habilidade de praticar todos os dias. Então, a prática é importante da palavra. A gente fala muito aqui, o Márcio falou bastante nas quintas-feiras, sobre a importância de meditar na palavra, usar a palavra, confessar a palavra. Para quê? Para que eu e você amadureçamos. Para que as nossas atitudes não sejam mais de meninos. Brigando, chorando, esperneando pela rua. Quem gosta aqui de ver uma criança esperneando por aí? Mas a gente às vezes esperneia. Adultos. Quando nós andamos em domínio próprio, irmãos, nós também aprendemos a considerar os outros. Nós também andamos no amor, que é o fruto. Porque quando você pensar em ser mal criado com alguém, você vai lembrar que aquela pessoa também pode ter tido um dia mal. Aquela pessoa estava sobrecarregada. Aquela pessoa não fez da forma que você queria, talvez porque ela não entendeu como você queria. Ou várias outras formas. Então, a gente aprende a amar, antes de a gente já ir, né? Então, considerar o próximo. Quando a gente domina a si mesmo, a gente aprende a fazer isso. Não sobrecarrega ninguém, porque quando eu dou uma palavra ou me comprometo com algo, e depois eu digo, não vou, não deu, não sei o quê, alguém vai ficar sobrecarregado. Isso não é só na igreja, isso é no seu trabalho, isso é na sua faculdade. Quem estuda, quando tem um grupo de estudo, um deixar de fazer a tarefa que fez, alguém do grupo vai ter que fazer. Vai ter que sair correndo. Esses dias aconteceu com a minha filha. Não sei o que foi que aconteceu, que alguém não fez, e aí, meia-noite, eles queriam comprar papel, queria comprar... Agora não dá mais. Então, irmãos, isso é em todo lugar. Em todo lugar que tem pessoas. Tá bom? Então, quando nós andamos no domínio próprio, nós cumprimos as nossas tarefas, nós manifestamos o amor, nós estamos ajudando o nosso próximo também, tá bom? Filipenses, vou abrir lá, 1. Versículo 9 diz assim: esta é minha oração,
que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Você lembra do conhecimento e percepção? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Glória a Deus. Cumprir as nossas obrigações, mesmo quando elas não são divertidas. Nós precisamos discernir o que é melhor. Qual é a melhor ação? É eu fazer as obras da carne ou eu andar no domínio próprio? É eu não responder à altura, ainda que eu possa. Discernir o que é importante e o que pode ser deixado para depois. Isso também é muito precioso. E Gálatas 6, 7, o pastor leu. Pode colocar o texto para mim? Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. Você lembra que a gente pode enganar a nós mesmos? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, isso não é só na área das suas finanças. Lembre-se disso. Quando a gente age de uma forma com alguém, provavelmente você vai passar da mesma situação para que você se lembre. E não faça do jeito que você fez com o outro. Meu esposo estava até compartilhando isso ontem comigo, sobre uma situação mais ou menos assim também. Eu passei por isso esses dias. Fiz algo e depois eu passei pela mesma coisa que eu tinha acabado de dizer. Falei, cara, obrigado, Senhor, já entendi o recado. O que você e eu semeamos, irmãos. E não é só uma atitude grosseira. A verdade, o que eu fiz não tinha nada a ver com grosseria. Mas tem coisas que nós fazemos, falamos, agimos com respeito a outra, e depois a gente passa e fala, caramba, eu fiz isso. Quando a gente autoavalia, né? Quando a gente nem se avalia, a gente nem lembra que fez a mesma coisa com os outros. E o povo está fazendo com a gente. Eu vou dar um exemplo. Alguém buzina para você no trânsito, reclama com você. Aí você vai lá e buzina depois com outra pessoa. Mas você reclamou de quem buzinou com você, não foi? Todo mundo passa por isso no trânsito, tá? Fica tranquilo. Mas exemplo básico para a gente entender que às vezes a gente faz as mesmas coisas da qual a gente está condenando também. Então, vamos começar a analisar as nossas atitudes, para que a gente possa ser melhor a cada dia. Você lembra que eu disse? Exalar o bom perfume de Cristo? Você vai ver esse texto em 2 Coríntios 2, versículo 5. Acho que é 5 ou 15 que eu anotei aqui, que eu risquei. Deixa eu ver. Por favor, coloca aí para mim. 2 Coríntios 2, acho que é 15. Né? Diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de... Para quem está aparecendo, para estes somos cheiros de morte, para aqueles, fragrância da vida. Amém? Então, um bom perfume nós precisamos exalar em qualquer momento da nossa vida. Uma planta, ela não fica escolhendo se ela vai exalar para você, mas não para ele. Para ela, mas não para aquela. Você passa e você sente aquele cheiro de flores, né? Não reaja às provocações. Decida mudar o clima e o ambiente. Você sabia que você pode fazer isso? Às vezes nós chegamos em lugares onde aquele ambiente, irmãos, teve briga, discórdia, xingamento. Aí os espirituais, conseguem discernir. Você entra naquele ambiente e você fala, nossa, que mente pesado, ou então, sei lá, alguma coisa aconteceu aqui, não sei o que foi. Você percebe. E você e eu podemos mudar. Se você já estiver lá no momento de briga e de discussão, você e eu podemos mudar. Com a atitude correta, em oração, falando palavras de vida, declarando paralisação naquela situação, seja de briga, seja de discussão, seja do que for. Como também você pode chegar em um ambiente, dependendo do lugar, você pode começar a adorar e aquele ambiente ser mudado. Um ambiente de enfermidade, por exemplo. Chega num ambiente que está um monte de gente caindo, meio morto lá, meio
E você começa a louvar, começa a adorar. Meu irmão, eles não têm força nenhuma e está lá, mal. Mas, de repente, o ambiente muda. O clima transforma. E aquele que estava mal já começa a cantar, já começa a adorar. Tem gente que é curado. Porque alguém decidiu manifestar os frutos. Alguém decidiu praticar a palavra. Porque às vezes a gente não quer, está com dor, está alguma situação ruim. Mas você pode decidir ficar na situação ruim ou mudar aquela situação para uma situação boa. Então você e eu podemos mudar o ambiente, mudar as circunstâncias. Com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso procedimento. Se alguém está brigando no calor das emoções, você chega lá e apazigua, não, quer saber, irmão, deixa isso para lá. Tal. Agora se você chegar, não, irmão, é verdade. Cara, tu foi injustiçado. Você provocou paz ou briga? A Bíblia diz, depender de vós. Tem de paz com todos. Tem horas que a gente não depende da gente. Mas que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Todos é todos, eu não posso escolher, né? Eu não posso fazer acepção, é todos. Então aprenda a mudar o ambiente, o clima. O uso do domínio próprio precisa ser cultivado. Precisamos cultivar isso, precisamos analisar a nós mesmos, olhar para nós. E deixa eu te dizer, o inimigo ele é repetitivo. Ele sempre vai usar as mesmas táticas. Às vezes a gente que não vigia e cai. O que a Bíblia fala que ele usa? Dados inflamados do maligno. Por isso a palavra diz, usa o capacete da salvação. Quer dizer, medite na palavra, aprenda a palavra, leia a palavra. Porque quando o dado chegar, ou quando aquele pensamento, ou quando aquele sentimento, ou quando aquela conversinha, igual o povo lá falou para Davi, chega, você vai dizer, não, Deus me livre, que eu não. Fazer algo errado que vai desagradar o meu Deus. Irmãos, não é por causa dos outros. E às vezes nem é nem por causa de nós mesmos. Às vezes é por causa dele. Tem vezes que eu falo, Senhor, por sua causa. Porque se fosse só pela minha, não dava certo. Então, irmãos, é por causa dele. É para ele, se lembra? Então, Efésios 6:11 vai falar sobre ciladas do inimigo. Efésios 6, versículo 16, vai falar sobre setas inflamadas do inimigo. Então, ele cria ciladas, situações que quer nos embaraçar. Se a gente não vigia, a gente cai nelas. É uma fofoquinha, uma briguinha, é uma discussão, é alguém que pensou que, sabe, não, a pessoa, não, achei que ela não fez. Aí os pensamentos já vão lá na frente, né? Fulano isso, né? E não aconteceu nada daquilo. Mas o inimigo vai começando a lançar sementes de discórdia, de pensamentos frustrados. E se a gente cai nisso, a gente faz a vontade dele. Mas se nós atentamos para a palavra, usamos as armas que a palavra de Deus nos diz, a armadura do cristão lá, cheios da palavra na mente, dentro. Quando esse tipo de situação chegar, você já sabe o que tem que fazer. Cara, a Bíblia fala para orar pelos aqueles que me perseguem, me maltratam, andar em amor. Eu já sei, Senhor, eu vou dar um pouquinho de trabalho? Dá sim. Vai querer esforço da nossa parte? Vai sim. Você não faz isso tão fácil e automaticamente, por mais que você tenha alguns anos de cristão. Porque você tem uma carne aí que de vez em quando quer se mover. Mas você precisa e eu estar cheios da palavra. Para a gente ter um posicionamento correto diante dessas circunstâncias. Porque a Bíblia fala do dia mau. Então, esse dia que chegar, você já sabe o que fazer. Aí, em Efésios fala sobre isso. A Bíblia também fala que o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, você já sabe o que ele usa. Ciladas, setas. E o que é o propósito dele? Roubar você em alguma área e eu, matar de alguma forma ou destruir de alguma forma. Se não é físico, é na finança, é na família, é nas amizades. Sem verdadeiros amigos. Porque não é fácil. Não é fácil relacionamentos. Não é fácil casamento. Você dorme todo dia com aquela pessoa. Imagine seu amigo que você tanto ama, mas é difícil, a gente não pensa igual. Mas a gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a se controlar em certas áreas ou momentos. Porque amamos.
Porque decidimos amar, não é? Nós escolhemos as pessoas com quem andamos. Amém? Glória a Deus. Então, ele vai tentar nos roubar, matar e destruir. Mas eu e você já temos todos os equipamentos que nós precisamos para vencer. Temos o Espírito, temos a palavra, temos os frutos, os dons, tudo operando dentro de mim e você. Temos percepções espirituais para discernir se aquilo é espiritual, se é carnal. Nós temos tudo, irmãos. O que precisa? Tomar um posicionamento, decidir. Amém? Às vezes dominamos uma área da nossa vida e falhamos em outra, eu falei sobre isso já. E eu quero fechar com esse texto, 2 Timóteo 3,16. Pode colocar para mim, por favor. Toda a Escritura, ou toda a palavra, ou a Bíblia toda a Escritura de Deus, e útil para o ensino. Então, o Senhor está nos ensinando hoje, para a repreensão e para a correção. Se nós estivéssemos, pisando no tomate, como diz meu amigo, o Senhor está nos corrigindo. Para a correção e para a instrução na justiça. Sabe, irmãos, é assim que o Senhor nos corrige, pela palavra. Eita, a gente está errando aqui, eu percebi aqui na palavra, estava fazendo tudo errado. Agora eu vou fazer tudo certo, Senhor, me ajuda. Minha linha. Eu estava procurando, esse texto, e aí eu achei interessante que estava dizendo assim, o Senhor nos equipa para viver princípios do Senhor, ou princípios divinos. A palavra, ela nos equipa. Você tem todos os equipamentos que você precisa para viver uma vida de sucesso. Amém. E não disse uma vida perfeita, porque nós estamos em um mundo imperfeito. Eu não disse que você não vai passar situações, porque não depende tudo de nós. Você lembra? Se depende de você, tem paz. Isso quer dizer que tem coisas que não vai depender de mim e de você. Mas sabe, irmãos, referente a você pode viver um mundo perfeito. Você pode dominar a si mesmo. Você pode guardar a sua família. Você pode viver o que a palavra de Deus diz por causa de Cristo. Não por você e eu mesmo. Porque a Bíblia nos ensina que só podemos manifestar os frutos porque estamos nele. Inseridos nele. Videiras, ele é a videira e nós somos o ramo. E no ramo é que dá fruto. Então, em mim, você é que tem que dar fruto. Então, nós podemos. Porque precisamos decidir viver isso. Amém? Você pode ficar de pé, glória a Deus. Quero orar com vocês. Irmão, se um jogador, que não sei se é cristão, teve a atitude cristã, muito mais eu e você. Não pense, irmãos, eu não consigo, não dá. Por quê? Porque quando você pensa dessa forma, para você, para o seu corpo, eu não consigo. Você viu na palavra em algum lugar do Senhor dizendo para você, você não consegue? Ou o Senhor dizendo, em mim você pode todas as coisas. Você é mais que vencedor. Eu te ajudo. Eu estou contigo todos. Então nós conseguimos. Nós podemos. Nós precisamos simplesmente estudar um pouco mais sobre isso, atentar um pouco mais sobre isso e deixar o Espírito Santo nos conduzir nessa área. Se acontecer de eu pisar no tomate, como o pastor lá aconteceu, como já aconteceu comigo essa semana, você pode dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu preciso de ajuda nessa área. Agora, você não pode dizer, não, é porque eu sou nervoso. Não, você não é nervoso. Porque eu sou colérico. Não, você não é mais, você é de Cristo. Deus nos deu a personalidade, é verdade, mas é para que você use da forma correta a sua personalidade. Amém? Em amor. Deus é conosco. Amém? Pastor, você quer? Eu vou orar. Hã? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos instrui. De fato, nós estamos equipados com tudo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos nos alcançando, porque vamos sim alinhar o nosso coração, a nossa mente, a nosso modo de viver, Senhor. Vamos evidenciar o fruto, vamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passarmos, porque esse é o desejo do nosso coração. Nos perdoa, Pai, pelos nossos erros, as nossas falhas, Pai, já cometido outrora, e nós não queremos errar mais nessas áreas. Nós queremos avançar. Por isso nós pedimos ao teu auxílio, Espírito Santo. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem vida e vida em abundância.
E nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém?